E aí, pessoal, tudo bom aí com vocês? Certo? Vamos para mais um descritor do SAEP, tá certo? Continuando. E esse é o descritor 5, tá bem? Aqui no nosso SAEP 2020, certo? Matemática do nono ano, tá bom? Então vamos lá iniciar. Esse descritor é muito simples, tá certo? É só questão de observação mesmo. E a gente vai ver, tá bom? Então vamos ver o seguinte, né? Nosso SAEP 2020 com matemática. Comigo, professor Marcelo Oliveira, e a gente vai ver o que se trata, tá bom? O descritor 5 ele fala da seguinte maneira, né? Reconhecer a conservação ou modificação de medidas de lados do perímetro da área em ampliação ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas, né? Então, nesse descritor aí é bastante simples. A gente vai ter uma malha quadriculada e nele a gente vai ter desenhado lá vários polígonos, né? Pode ser triângulo, quadrado, trapézio, retângulos, tá bom? Então a gente vai estabelecer uma relação é, 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 e, e uma conservação ou não, né? Desses entes aí, né, do lado, né? Ou seja, se eu quero ampliar a figura, o lado vai aumentar, né? Se eu quero dobrar a figura, o lado dobra ou permanece o mesmo, né? O ângulo da mesma coisa, né? Se eu quero dobrar o tamanho da figura, né? O que acontece com o ângulo, se ele permanece, se ele muda, o que acontece com a área, né? Vamos supor que eu dobro o perímetro, o que vai acontecer com a área, tá bom? E por aí vai, tá bom? E é o seguinte, né? Nesse descritor, além dos livros né, dos livros texto de apoio, a gente tem um componente que pode ajudar bastante. E, inclusive, a gente já trabalhou com a turma do pessoal que está no nono ano aí, a gente já trabalhou, né? Então, já trabalhou com geoplano, vocês lembram, né? O geoplano consiste em material didático pedagógico que auxilia no ensino da geometria plana. Né? Ele tem o formato de um pedaço de madeira em dimensões aproximadas de 25 por 25 centímetros, sobre o qual são fixados pregos, né, de 2,5 em 2,5, formando um quadriculado. Tá bom? A gente vai ver a figura. E qual é o objetivo? É desenvolver a percepção visual das formas geométricas planas, comparar, ampliar ou reduzir formas e figuras, fazendo uso da nomenclatura adequada, né? Ou seja, trabalhar com perímetro, lados e vértices. Tá bom? Então, o geoplano é praticamente isso aí, ó, um pedaço de madeira, né? Que tem 25, né? Dá um quadrado. E tem uma malhinha quadriculada aí de pregos, né? Ou seja, o espaçamento dos pregos é 2,5 centímetros, né? Só que atualmente, com certeza, tem geoplano mais moderno, né? Que é o caso que a gente trabalhou, que ele é de plástico. Esse daí de madeira, ele tem uma facilidade pelo seguinte: como tem os pregos e a gente trabalha geralmente com ligas para fazer as figuras, estão vendo aqui, né? Eu tenho aqui um hexágono, um triângulo, né? Outro triângulo, um quadrado e um retângulo, né? E a gente usa elástico, né, para delimitar o perímetro. O que acontece? No de plástico, como a gente tem somente os pontinhos, né? Quando a gente coloca o elástico, às vezes ele solta. Já com pregos não, por causa né, da cabeça do prego, que ele não deixa o elástico escapar. Tá bem? Mas a gente trabalhou somente com de plástico, mas de uma coisa ou outra ele serve somente para você, de forma prática, entender o que é que vai acontecer com os lados, vértices, né, os ângulos e a área dessa, né, desses polígonos, né, quando a gente aumentar, né, quando a gente ampliar ou reduzir nas suas dimensões, tá bem? Então é muito simples, de maneira fácil, né? É só você saber o que é o perímetro, né? Que é a soma de todos os lados, né? Saber a área de cada figura, geralmente, né? Do quadrado é base vezes a altura do retângulo também, e outros por aí, tá bom? E o ângulo também, né? Você sabe que o ângulo mostrando de lado, é a aberturazinha que as duas semi-retas faz, né? É só saber esses conhecimentos que não tem dificuldade nenhuma, tá bem? Então veja aí, ó, o que aconteceu aqui, né? O quadrado amarelo é uma ampliação do vermelho, né? Então veja aqui o vermelho, né? Eu tenho aqui um quadradinho vermelho, e aqui eu tenho o amarelo, que é justamente isso aqui, eu ampliei ele, né?
Eu ampliei ele. E fica mais fácil visualizar, né? A gente ver o que foi que aconteceu, né? Se a gente tiver lá na malhinha quadriculada, ok? Porque, vê bem, ó, aqui dá para saber a medida de cada lado, né? Se eu contando cada quadradinho, né? Cada quadradinho desse, né? Se é do espaçamento entre um quadradinho e outro, uma unidade, né? Uma unidade de comprimento e cada quadradinho completo, uma unidade de área. Né? Então, veja o que foi que aconteceu aqui. Ó. O perímetro, eu tenho um quadrado que tem o lado 3, não é isso? O lado 3. Então, logicamente, o perímetro dele é só eu somar os lados, ou seja, o perímetro vai dar 12. Né? Veja já esse quadrado aqui. Esse quadrado amarelo eu tenho o lado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, veja que o lado aqui dobrou, não é isso? O lado dobrou. Então, veja que já dá para a gente fazer uma relação. Se eu dobrei o tamanho, a medida do lado, né? Com certeza a medida do perímetro também vai ser dobrada, né? Porque aqui eu tenho 12, se você fazer o perímetro, a soma todos os lados aqui, tá ok? Eu tenho 6 aqui, 6, 6 e 6 vai dar 24, né? Ou seja, desse daqui, né? É muito simples de perceber, não tem nenhuma dificuldade, né? Então a gente vai ter aqui, ó, o seguinte, né? Eu vou ter que o lado aqui vai ser igual a 3, não é isso? Certo? Então, eu vou ter aqui que o comprimento do lado vai ser 3 e aqui, certo? O comprimento do lado, estou usando a letra L, né, para designar lado, vai ser 6, tá bom? Então, veja que com relação aos lados, também, com relação às medidas do lado, tá bom? Eu dobrei, não é isso? Eu dobrei aqui, tem um L3, quer dizer que o lado vale 3 e aqui é 6. Então, o perímetro, a gente já viu que o perímetro, né? Ou seja, isso aqui eu dobrei, então o perímetro também vai ser a mesma coisa, né? O perímetro desse daqui é a soma dos lados, né? Então, vou ter 3 mais 3 mais 3 mais 3, logicamente, vai dar igual a 12, né? Não tem nenhuma dificuldade nisso aqui, tá bom? Então, o que vai acontecer? Esse aqui, como eu dobrei o tamanho né, a medida do lado, o que vai acontecer com o perímetro também vai ser dobrado. Por quê? Porque o perímetro não é a soma dos lados. Se eu dobrar os lados, quando eu somar tudinho, né, vai dar 6, né, mais 6, mais 6 e mais 6, né? E, logicamente, vai dar 24, que é justamente o dobro desse daqui. Agora, vamos ver o que acontece com a área, né? Então, a área, essa aqui, a gente pode contar os quadradinhos, né? Mas a gente sabe que a área aqui é base vezes altura, né? Então, base vezes altura aqui, tá bom? Então, a área disso aqui, né? Vai ser base vezes altura, tá ok? Então, não tem nenhuma dificuldade. Então, como a gente trabalha com a multiplicação de duas medidas, você vai ver que quando for na área, essa área do quadrado amarelo não vai ser dobrada, né? Vai ter outra coisa aí. Então, aqui a área é muito simples, né? A área aqui, eu vou ter, né? Como se trata de um quadrado, a gente pode fazer também o L ao quadrado, tá bom, pessoal? Pode fazer o L ao quadrado, tá bom? Então, isso aqui eu vou ter 3 vezes 3. Então, logicamente, que a área, né, vai dar igual a 9. Tá bem? Já isso aqui, né, acontece uma coisa bastante curiosa, mas vou explicar para vocês. É a única atenção que vocês têm que ter, né? Lado e perímetro a gente sabe, né? Se eu dobrar o lado, né, também dobra o perímetro. Se eu reduzir pela metade, também o perímetro vai reduzir pela metade, né? Tanto faz, tá certo? E aqui agora, eu vou ter a mesma coisa, né? Pode ser a medida do lado ao quadrado, que é o L ao quadrado, porque são iguais, ou base vezes altura, não é isso?
que no caso aqui a base é 9 e a altura também é 9. Então isso aqui vai dar 36, tá bom? Ei, professor, e por que não deu, né, o dobro? Né? Não deu o dobro. Né? Já que o perímetro e o lado, quando eu dobrei o tamanho, né, dobrou. Isso aqui é o seguinte, pessoal, porque, ó, se você olhar, o 36, se eu dividir por 9, vai dar 4, né? Ou seja, a área do quadrado amarelo é 4 vezes a área do quadrado vermelho. Ou seja, em vez de eu dobrar, eu vou quadruplicar. Por que isso acontece? Porque eu estou dobrando em duas coisas aqui. Estou dobrando, vamos supor, a base, não é isso? Porque o lado não está dobrando. Então, estou dobrando a base, né, a medida da base, estou dobrando a medida da altura. Como o dobro é 2 vezes, então tenho 2 vezes aqui, 2 vezes aqui. Ou seja, quando a gente dobra o tamanho de uma figura, a área dele vai ser multiplicada por 4. Tá bom? Então, o lado e o perímetro, se dobrou a figura, também dobra de tamanho. Só que a área, em vez de dobrar, ela vai ser quadruplicada, tá bom? Pessoal, e os ângulos? Ó, pessoal, os ângulos são congruentes, ou seja, os ângulos permanecem com a mesma medida em graus, né? Só o que vai mudar são o tamanho dos lados, né? Então, o ângulo permanece o mesmo, o lado e o perímetro dobram, nesse caso, se eu dobrar a figura. E a área, ela é multiplicada por 4. Já se for o contrário, pessoal, a mesma coisa. Se eu pegar uma figura, eu tenho ela grande e eu dividir ela, né, pela metade, então o que vai acontecer? O ângulo permanece o mesmo, a medida do lado vai ser dividida pela metade, a medida do perímetro vai ser dividida pela metade, e já a área ela vai ser dividida por 4. Né? Quando eu dobro, ela é multiplicada por 4. Quando eu diminuo, né, quando eu diminuo a metade, então a área vai ser dividida por 4. Tá bem? Então é só você ver isso aí que não vai ter problema nenhum, certo? O ângulo permanece o mesmo, o lado se dobra, dobra, se divide pela metade, divide pela metade. O perímetro é a mesma coisa. A área, se eu dobro o tamanho da figura, ela é multiplicada por 4, porque eu tenho duas dimensões, vai ser 2 vezes 2. E se eu divido, né? Eu só divido a figura por 2, se eu divido ela pela metade, então a área vai ser dividida por 4. Tá ok? Então, é só focar nisso aí que não vai ter problema nenhum. Tá bem? Então, continuando aqui, tem aqui, ó. O que é que o descritor avalia, né? Então, avalia a habilidade, usando figuras planas desenhadas em uma malha quadriculada, reconhecer os polígonos, o qual o lado é ampliado ou reduzido, né, por um fator K, e essa forma o perímetro multiplicado por K e a área por K ao quadrado. Né? Como eu falei, se eu tenho, o K vai ser o número que eu vou multiplicar, eu vou dividir. Então, o que acontece? Se eu tenho um lado multiplicado por, como a gente acabou de ver, por 2, né? Vamos supor, por 2. Então, por 2, o K seria o 2. Então, eu teria que multiplicar o lado por 2 e o perímetro por 2. Já a área, veja, que eu teria que multiplicar por 2 ao quadrado. Então, seria por 4. Né? Foi o que a gente acabou de ver, tá bom? E o objetivo é o seguinte, né? É trabalhar com o conceito de área, entender o conceito de ampliação e redução de figuras em malhas quadriculadas, tá bom? Lembrando que na malha quadriculada ele facilita porque o aluno que tem dificuldade, não lembrar de fórmula, isso aqui, né? Fica mais difícil, mas dá para fazer, que é só você ver os quadradinhos aí que está na malha quadriculada, né? Então, é só você perceber e pronto, tá bom? Então, vamos para alguns exemplos aqui, né? Eu gosto muito de exemplificar, tá bom? Então, ele diz o seguinte, veja, observa abaixo os triângulos ABC, né? Tenho aqui o triângulo ABC aqui, tá bom? Eu tenho o triângulo ABC aqui, ó, tá vendo? Tem um triângulo ABC e tem o triângulo XY, XYZ. Seria correto afirmar que o triângulo ABC e XYZ são semelhantes? Em caso positivo, assinar a alternativa que traz a razão de semelhança dos triângulos XYZ e ABC. Pessoal, vejam bem. Quando a gente viu em descritores passados a semelhança de figuras, a gente viu o seguinte, né? Que as figuras são semelhantes quando os lados delas são proporcionais e os ângulos são congruentes, né? Isso, ou seja, os ângulos permanecem com a mesma medida
e o lado pode ser aumentado ou diminuído. Então, ele quer saber se esses dois são semelhantes, né? Então, vamos ver se tem uma relação aqui. Então, eu vou pegar esse lado aqui, ó, certo? Deixa eu só apagar aqui. Então, veja, esse lado aqui, esse lado B, eu tenho 1, 2, 3, 4. Não é isso? E esse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, o lado foi dobrado. Né? Mas para saber se a figura ela é semelhante, ela tem que ser proporcional. Ou seja, se XY é o dobro de AB, então o lado YZ tem que ser o dobro de BC. Tá bom? Então é muito fácil. O BC tem 3. Então aqui teria que ter o dobro, teria que ser 6. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pelo caso semelhante de triângulo, o caso aqui o ângulo é 90 graus, então por lado, ângulo lado, né, que a gente vai ver mais detalhadamente. Então, esses triângulos são semelhantes. Né? Porque esse lado AC com D está o dobro também, não precisa nem fazer. Né? Porque se eu tenho aqui o dobro aqui, o mesmo ângulo, para fechar o triângulo, o lado também tem que ser proporcional. Né? Aí, pronto. São semelhantes, a gente já sabe o que é. Em caso positivo, assinala a alternativa que traz a razão da semelhança dos triângulos XY, Z e ABC. Então, eu quero saber qual é a razão, né, disso aí. Então, é o seguinte, pessoal. Então, eu tenho lá, eu quero saber qual é a razão, né, do X, Y, Z. Vocês lembram que a razão é somente a divisão entre duas grandezas, não é isso? Então, eu tenho aqui o triângulo ABC. Né? Então, não tem nem o que fazer isso aqui. Né? Então, se eu quero saber qual é a razão de semelhança, só faz o seguinte, eu pego um lado aqui qualquer. Né? Então, o lado AB aqui do triângulo ABC, a gente contou que tem 4, não é isso? Né? Desculpa, o primeiro é o XYZ. Né? O XYZ a gente contou, viu que tem 8, não é isso? Então, eu vou ter 8, certo? E o de baixo, o mesmo lado que é proporcional, que é esse aqui, ó, esse aqui, certo? É proporcional a esse lado, mas se eu quisesse pegar esse, com esse também daria a mesma medida. E esse aqui tem 4, né? Então, se eu quero saber a razão aqui, né? Logicamente, eu vou ter 2, né? Porque 8 dividido por 4 vai dar 2, né? Então, a alternativa certa seria isso aqui, né? Veja que não precisa nem fazer a conta, só você contar lá na malinha quadrada e pronto. Né? Não tem dificuldade nenhuma, tá ok? Então, esse exemplo foi bem simples. Fácil. Vamos para o outro, né? Vamos lá. O outro exemplo é o seguinte: Júlia desenhou em uma malha quadriculada 3 figuras utilizando sempre 2 triângulos retângulo de mesma área. Né? Então, ou seja, ela pegava 2 triângulos retângulo e formou uma figura com ele, uma espécie de tangram. Tá bom? Então, veja, ela formou essa primeira. Né? Vamos ver aqui, ela formou essa primeira aqui, né? Eu tenho 2 triângulos aqui, ó. Veja aqui dá para ver, né? Nesse lado aqui. Aqui também ela formou uma figura. Okay? E aqui também formou uma figura. Aí, é o seguinte. Deixa eu puxar aqui. Podemos afirmar que as figuras construídas constituem polígonos cujos nomes, respectivamente, são. Ele quer saber quais são os nomes dessas 3 figuras. Né? Então, o primeiro é um trapézio, triângulo equilátero e quadrilátero. Né? Então, o primeiro é um trapézio. Não, a gente viu que trapézio ele tem somente um par de lado paralelo. Aqui tem 2, não é isso? Então, já parou, na primeira já está errado. Isso aqui não é trapézio. Né? Então, triângulo equilátero também também não é, porque triângulo equilátero teria que ter todos os lados iguais. Né? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho. Né? Não vai dar. Né? Então, isso aqui também já não é, já podemos descartar, tá ok? Então, a letra B é paralelogramo, né? Um retângulo isósceles e pentágono. Pessoal, isso aqui é um paralelogramo. O paralelogramo tem 2 pares lá de iguais. Isso aqui está ok. Né? Isso aqui é. Mas isso aqui é um retângulo isósceles? Também não, né? Então isso aqui também já não é.
né? E aqui é o seguinte, né? Seria um retângulo, não, primeiro um retângulo, não, porque tem que ter os ângulos retos, então só a alternativa 4, né? Então, alternativa D, desculpa. Então, logicamente, ó, o primeiro aqui é um paralelogramo, né? Deixa eu descarregar essa figura aqui, né? Então, o primeiro é um paralelogramo, tá certo? Isso aqui está correto. O segundo é um triângulo retângulo, né? O ângulo reto está aqui, ó, ok? E no final sobra outra coisa, né? Ele diz que além de ser um triângulo retângulo, é isósceles, né? Isósceles tem que ter dois lados iguais, esse lado é igual a esse, tá vendo? E no final ele é um pentágono, é claro. O pentágono é uma figura de singular, né? Então, 1, 2, 3, 4 e 5, tá bem? Então, a resposta seria, logicamente, a letra D. Bem simples, tá bom? Simples, 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 simples. Tá ok? Não precisa fazer nem, tá fazendo conta nem nada. Então, o outro exemplo é o seguinte, observa a figura abaixo. Tá bem? Então, ele diz o seguinte, considere o lado de cada quadradinho como uma unidade de medida de comprimento. Para que o perímetro do retângulo seja reduzido à metade, a medida de cada lado deverá ser o quê? Né? Dividida por 2, multiplicada por 2, aumentada por 2 e dividida por 3. Né? Isso aqui a gente já viu, né? Então, perímetro de lado é a mesma coisa, né? Então, se eu quero pegar o perímetro e reduzir, né? Reduzir pela metade, eu tenho que pegar o lado também e reduzir pela metade, não é isso? Né? Então, é muito simples aqui. Então, se eu quero que o perímetro seja reduzido pela metade, eu tenho que dividir por 2. Então, cada lado também tem que ser dividido por 2. Tá ok? Não tem complicação nenhuma. Tá bom? E vamos ver aqui. Mesma coisa agora. Duplicando-se o comprimento do lado da figura, a sua área fica o quê? Então, eu peguei essa figura aí, pessoal. Eu quero... eu vou duplicar, ou seja, eu vou dobrar, né? Eu vou duplicar, multiplicar por 2 cada lado aí. Então, a área fica o quê? Triplicada, inalterada, duplicada ou quadruplicada. Pessoal, o que acontece quando a gente dobra o tamanho do lado ou do perímetro de uma figura? O que acontece com a área? A gente viu que a área, né, ela vai aumentar em 4 vezes, não foi isso? Né? Então, a gente viu o seguinte, né? Porque eu tenho aqui, ó, a área vai ser igual a base vezes a altura, não é isso? Então, se eu dobrar se eu dobrar aqui o tamanho do lado, a base vai ser multiplicada por 2. Então, em vez de ser B, vai ser 2B, não é isso? A mesma coisa vai acontecer com a altura, ok? Então, eu vou ter que multiplicar por 2. Né? Então, logicamente, a área, ó, se eu tenho, né, multiplicando número por número, letra por letra, né? Então, eu tenho 2 vezes 2, eu vou ter 4, certo? B vezes H vai ser BH, tá bom? Então, como isso aqui é a área original, não é isso? Deixa eu só fazer aqui de outra cor. Como base vezes altura é a área original, então o fator que vai multiplicar, né, agora a área, né, vai ser 4. Então a figura vai ser, a área da figura vai ser quadruplicada, tá bom? Então é muito simples, muito fácil, tá bom? Como eu falei, ângulo permanece o mesmo, o lado quando dobrar, dobra, o perímetro quando dobrar, dobra, e a área multiplicada por 4. Se eu tenho uma figura, reduz ela pela metade, os ângulos permanecem iguais, o lado é reduzido pela metade, o perímetro é reduzido pela metade, e a área ela é dividida por 4. Se eu fizer isso, professor, se eu triplicar, né? Se eu triplicar o tamanho da figura, então, né, o lado vai ser multiplicado por 3, vai ser triplicado, o perímetro também, só que a área não vai ser quadruplicada, ela vai ser, né, multiplicada por 9, né? Porque quando eu tripliquei, né, eu vou multiplicar 3 vezes a base e 3 vezes a altura. Então, 3 vezes 3 vai dar 9, tá bom? E assim sucessivamente, né? É só pegar o fator K, tô lembrado do fatorzinho K, e ele vai lá ao quadrado, que vai ser a questão da área, a relação da área, tá bom? E agora,
é com vocês, tá bom? Então, eu tenho aqui 5 questõezinhas, bem simples, né? Eu vou tentar ler bem rápido. Veja o quadrilátero MNPQ desenhado na malha quadriculada. Então, eu tenho aí MPQ, tem né, os quadradinhos aí, dá para saber a área e tal, saber o perímetro e tudinho. O quadrilátero semelhante ao quadrilátero MNQ eu quero saber quais desses aqui é semelhante, né? Lembrando que é semelhante tem que ter uma relação de proporção, né? Os ângulos permanecem o mesmo e os lados tem uma proporção entre eles, né? Se eu dobrar um lado, o outro tem que ser dobrado por 2 também. O outro tem que ser multiplicado por 2 também, tá bom? Hein? Então é bem fácil. O segundo é o seguinte: na malha quadriculada desenhada abaixo, todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho. E a parte colorida de cinza representa o jardim da casa de Luiz, né? Então tem o jardim, né? Toda a malhinha aqui é a casa dela e eu tenho um jardim. Ele diz o seguinte: nessa área, Luísa quer construir uma quadra de esporte com o dobro das dimensões desse jardim. Para representar essa quadra, quantos quadradinhos ela utilizará, né? Então, ela utilizará 36, 72, 144 e 288. É a questão de área, né? Se ela quer o dobro da área aí, o que é que vai acontecer? Né? Você vê aí, muito fácil, né? Terceiro, Mariana desenhou do papel quadriculado um quadrado e, em seguida, construiu a diagonal e pintou a parte cinza. Né? Então, ele tem um quadrado aqui e passou a diagonal e pintou a parte cinza. Né? Aqui, bem simples. E diz o seguinte: a parte cinza pintada é o quê? É o dobro da área do quadrado? É a metade da área do quadrado? É igual à área do quadrado ou é o triplo da área do quadrado? Bom, aí já dá para ver, né? Só você ver. Essa área cinza corresponde a quanto desse quadrado aí, tá bom? Bem fácil, bem intuitivo, não tem o que fazer. O 4. Paulo está confeccionando um papagaio de papel para uma competição que acontecerá em sua cidade no final de semana, conforme o desenho abaixo. Para impressionar Paulo deseja confeccionar um papagaio que tenha dimensões 5 vezes maiores que o seu papagaio atual. Para isso, ele deve fazer o quê? Né? Ou seja, Paulo tem esse papagaio e ele quer, para impressionar, fazer um papagaio que seja, né, 5 vezes maior. Né? Tem as dimensões 5 vezes maior. Então, ele tem que fazer o quê? Letra A, dividir as dimensões do papagaio atual por 5, multiplicar as dimensões do papagaio atual por 5, multiplicar as dimensões do papagaio atual por 2, dividir as dimensões do papagaio atual por 2. Né? Então, só você ver aí e responder. Né? E nossa última questãozinha tem o seguinte, né? O professor Bruno desenhou um triângulo rachurado numa malha quadriculada, como mostra a figura abaixo. Tá bom? Então, aí ele tem o seguinte. Então, ele fez a seguinte pergunta, né? Então, o Bruno desenhou e fez a seguinte pergunta: se eu ampliar esse triângulo 5 vezes, como ficará a medida dos seus lados e dos seus ângulos? Né? Então, eu vou pegar esse triângulo aí e vou aumentar ele 5 vezes. O que é que vai acontecer com um lado e com os ângulos? Né? Então, é o seguinte. Alguns alunos responderam o seguinte, né? Então, Paulinho respondeu: os lados terão 5 centímetros a mais, cada um, e já os ângulos serão o mesmo. Marquinhos respondeu o seguinte: a medida dos lados eu multiplico por 5 e a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. Aninha respondeu: os lados e os ângulos terão as medidas multiplicadas por 5. E Betina respondeu: a medida da base será a mesma. Os outros lados eu multiplico por 5 e mantenho a medida dos ângulos. Né? Então, qual aluno aí terá a resposta certa, pessoal? Né? Então, o aluno que acertou foi quem, né? No caso, né? Foi Paulinho, Marquinho, Aninha ou Betinha, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. A gente tá terminando mais esse vídeo, certo? E eu espero, né, a participação de uma grande quantidade de alunos. Por quê? Porque na próxima semana teremos um simulado, né? O primeiro simulado, né, com os 5 primeiros descritores, né, que está nos 5 vídeos, né? Tem esse e mais 4 anteriores, e a gente vai ter o primeiro simulado, tá certo? Eu vou ver como é que a gente faz na versão online, certo? Com alguma plataforma de reunião, ou a gente vai ver, tá certo? Então é isso aí, né? Espero que vocês tenham entendido, e a gente vai ficando por aqui, até a próxima semana, né? E espero que retornamos logo, tá bom?